Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura diária e nós estamos no livro de Jó. Nós vamos ler Jó, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Ontem nós lemos 3 versículos, vou só voltar neles, né? Pra gente poder entender um pouquinho melhor, amém? Então, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Nós falamos anteriormente sobre essa possível reunião aqui. Mas se você não viu, volta aí um pouquinho que vai dar pra você entender. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Aqui quando Deus fala ele ainda, é porque lá no versículo... Deixa eu achar aqui... Versículo 8 do capítulo 1... É a primeira vez que Satanás vai falar com Deus, né? E Deus fala, você reparou no meu servo Jó? Ele fala da mesma forma aqui. Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. E aí aqui Deus fala, ele ainda conserva a sua integridade, porque Jó já tinha atingido ele em 4 esferas, de 4 formas, né? Eles tinham sido atacados de 4 formas terríveis e ele perdeu tudo que tinha, inclusive os seus 10 filhos. Então só ficou ele e a esposa, né? Que até então nós não lemos nada sobre a esposa de Jó. E versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Como eu disse ontem, o papel do diabo é acusar. Ele é o acusador. Então aí ele tentou até ali. Não deu, ele vai tentar mais um pouco, né? E aí no versículo 6. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então, como eu disse em algum outro vídeo que a gente fez aqui, no capítulo 1, Deus deixa Satanás tocar. Deixa eu achar o versículo aqui. Você pode fazer o que quiser, versículo 12 do capítulo 1. Você pode fazer o que quiser com ele, só não estenda a mão contra ele. Então tinha um limite. Deus deixou, mas tinha um limite. Aqui é a mesma coisa. Você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, não mate ele. É isso que Deus está dizendo em umas palavras mais bonitas, né? Versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porém com limite, não o mate. Foi essa a proibição. Versículo 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse... A mulher dele aparece agora. Até então nós não tínhamos lido sobre ela. Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Essas foram as palavras da esposa dele nesse momento. Versículo 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meu Deus, que tremendo, né? Então aqui nós temos vários aprendizados, né? A Bíblia não especifica a doença em si que Jó passa, né? Ela fala que o Senhor, eita, busquei, que Satanás, troquei todos os nomes agora, feriu Jó com tumores malignos. Então aqui quando fala tumores malignos, mais pra frente vão mencionar vários sintomas que Jó passou. Então em alguns outros capítulos, tá? Mas aí eu vou antecipar aqui o que ele sofreu. Então os sintomas que mencionam na palavra sugerem uma combinação de problemas. Pele queimada e descamando, febre e calafrios, coceira insuportável, membros inchados, úlceras que atraíam vermes, mau hálito, tosse, ossos se descompondo, diarreia, sentimentos de pânico, depressão e pesadelos terríveis que causavam insônia. Isso estão descritos em Jó 2, 7, 19, 21 e 30. São esses capítulos que estão descritos esses sintomas que Jó teve. E aí no versículo 8, então ele estava passando por tudo isso. Então no versículo 8 fala aí sobre Jó sentado em cinzas. Isso pode ser um sinal de lamento e luto profundo pela morte dos seus 10 filhos. Afinal, não quer dizer que assim, ele estava confiante, crendo em Deus, mas não quer dizer que ele não sofreu. A gente falou isso anteriormente. Ele sentiu muito, porém ele não colocou culpa em Deus. Ele acreditava que Deus tinha dado e Deus tinha tomado e estava tudo certo. Mais ou menos isso. Mas isso não quer dizer que ele não sofreu, né? 9. Quando a mulher dele fala, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. O texto bíblico não menciona o nome da esposa de Jó, e é a primeira vez que a gente leu sobre ela, né? Os romanos consideravam o suicídio uma forma aceitável de deixar essa vida. Porém, os judeus, o futuro povo de Judá, né, que vem descendente aí de Judá, não viam dessa forma. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós lemos assim. Nós já passamos por ele, vou só retomar. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim, 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, 26 e 27 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, uma vez que nós ferimos nosso corpo, expliquei aqui sobre isso em algum vídeo também.
Quando nós ferimos o nosso corpo, nós estamos agindo contrariamente à vontade de Deus. E ainda assim, ferindo a imagem de Deus, né? Eu expliquei isso aqui em algum vídeo, falando aqui com vocês, né, sobre algum tema que eu não me recordo agora. Mas falei exatamente sobre isso, né? Quando nós não cuidamos bem do nosso corpo, nós não estamos cuidando bem de Deus. É mais ou menos isso. E quando nós maltratamos, machucamos o nosso corpo, não cuidamos dele, nós também estamos... Porque nós somos semelhanças de Deus. Não semelhança de forma corpórea, né? Expliquei isso aqui. Mas semelhança no sentido de inteligência, intelectual, criação e essas coisas nesse sentido. E quando nós fazemos isso, então, por exemplo, uma pessoa que tira a sua vida, ela está maltratando, fazendo algo contrário ao próprio Deus, porque nós somos criaturas dele, ele nos criou, né? E ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, toda vez que nós agredimos ou ferimos ou fazemos algo contra o nosso corpo, nós estamos agredindo a Deus de alguma forma. Então, isso que ela disse é um pouco maluco mesmo, né? E Jó havia sofrido de forma física, mental e emocional. Ele foi atingido em todas as áreas. Porque, assim, tudo isso que eu li aqui em cima, que ele sofreu, foi uma coisa horrorosa, né? Se for parar pra pensar, que homem forte, né? A gente, às vezes, é espremido um pouquinho e já não tá aguentando. Imagina tudo que ele passou e ali, firme no Senhor. E tinha demonstrado muita paciência, apesar de tudo que ele passou. Algo que sua esposa não teve. Ela também passou por esse sofrimento. Porque imagina, ela estava lá, vamos supor, né? Que não fala, mas vamos entender, assim, né? Que ela estava junto com Jó e só chegavam mensageiros. Até perder as coisas, tudo bem, né? Como a gente sempre fala, né? As coisas a gente recupera, Deus abençoa, a gente trabalha, enfim. Mas quando toca nos nossos filhos, já é algo que pesa um pouco. Imagina essa mãe que perdeu 10 filhos de uma vez só. Então, a vida e a situação que ela se encontrava também era complicada. Mas em meio a todo esse sofrimento de ambos, porque os dois estavam sofrendo, ela também estava sofrendo de forma diferente, ela não foi atingida no seu físico, mas ela também estava sofrendo. Ela não teve uma palavra de conforto para o seu esposo. Porque, pensa só, ela estava sofrendo. Porém, ele estava totalmente doente. Então, assim, não tem como equilibrar o sofrimento, né? Assim como não tem amor diferente, não tem como você equilibrar, né? Um tá sofrendo mais, outro tá sofrendo menos. Depende. Às vezes, pra mim, o meu sofrimento é gigante, pra você, o meu sofrimento não é nada. Então, é muito difícil isso. Porém, os dois estavam sofrendo. Não tem como medir, né? Não tem uma balança pra medir sofrimento. Os dois estavam sofrendo. Mas ela não teve uma palavra de conforto. E, em partes, ao contrário de Jó, ela culpa Deus por sua tão grande perda. Porque a partir do momento que ela fala, amaldiçoa esse Deus e morre, tá bem contrário àquilo que ele falou no capítulo 1, né? No último versículo aí do capítulo 1. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, assim, ele não pecou. E, de novo, no capítulo 2, quando a gente lê o finalzinho do versículo 10, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então, ao contrário, né? Então, será que Jó é o único, vamos falar assim, né? O único que acreditava em Deus na família dele? Porque os seus filhos faziam banquetes. Quando acabava aquela sessão de banquetes, Jó os santificava e oferecia holocaustos, pensando que eles poderiam ter feito algo que não agradasse a Deus. E a sua esposa, na primeira adversidade que passa, ela fala pra ele amaldiçoar Deus e morrer. Então, assim, será que ele era o único que acreditava em Deus e servia a Deus na sua casa? Muitos de nós, às vezes, passamos por essa situação, né? E quão forte é esse homem, né? Apesar de tudo isso que ela falou e o que ela fez, Jó a trata com sensibilidade e responde educadamente ao seu conselho amargurado. Porque ela tá com o coração endurecido, ela está com dor, ela tá sofrendo. E ao ver o marido sofrer, em vez dela ter aquela palavra de ânimo, ela fica mais ainda entristecida. Então é bem complicada a situação, né? E quando diz aqui, você fala como uma doida, né? No versículo 10, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal? Quando ele fala, você fala como uma doida, não se refere a intelecto, não doida de maluca, né? Não de intelectual, assim, não de inteligência, né? Mas a contradição de Deus, tipo, dela estar contrariando aquilo que Deus tem para eles. É provável que Jó tenha considerado isso um resultado de desespero da sua mulher. Imagina. Você que é mãe, você que é pai, vai entender perfeitamente, né? O sofrimento dessa família. Ao perder 10 filhos de uma vez só. Então, assim, ao ler, a gente se solidariza, assim, com essa família, entendendo o sofrimento que eles estavam. E nos fortalecemos, vendo o testemunho de Jó. Que ainda com tudo isso, no último versículo fala, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Como eu disse aqui, às vezes a gente é apertado tão pouco por Deus, e por tão menos a gente já sai murmurando, reclamando, sabe? Que fica esse exemplo para nós hoje. Jó não pecou, ainda com tudo isso que ele passou. Jó se manteve firme na responsabilidade de liderança espiritual, ao responder à fé imatura de sua esposa, que estava disposta a aceitar as bênçãos, mas não o mal de Deus, como ele disse, né? Aqui no capítulo 1, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois ele repete, de outra forma, mas ele repete isso, né? Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal também? Gente, olha como esse homem tem a convicção de quem é Deus. Que tremendo ensinamento de hoje, né? Porque ainda com toda essa aflição, com toda essa angústia, ontem nós falamos aqui sobre Deus que prova o nosso coração, né? E com tudo isso, a entrega dele não estava nas coisas e nem nas pessoas. A entrega dele era absolutamente voltada para Deus.
Você vê que com tudo que ele perdeu, com seus filhos mortos, a esposa reclamando, ele segue ali firme no Senhor. Ele tem convicção de quem é Deus. Que hoje nós possamos pegar esse exemplo desse homem tremendo que nos ensinou tanto hoje. Hoje, desde quando a gente começou, né? Que tem nos ensinado tanto, né? A permanecer em Deus, independente das circunstâncias. Que possamos nos firmar, sabe? Em Deus mesmo. Ter aquele foco ali, acreditar que é só Ele e por Ele. E todas as coisas são para Ele. Porque em meio a tantas adversidades, a tanto sofrimento que esse homem passou, ele seguiu ali firme, acreditando que é o Senhor e pelo Senhor. E nada o fez o distrair. Ainda com dor, com sofrimento, com perda, com luto, ele não se desviou. Que possamos pegar essa palavra ao nosso coração nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus, e que possamos nos fortalecer em Deus, que é Ele o motivo do nosso levantar, do nosso caminhar, que possamos estar fortalecidos no Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo, se assim Deus permitir.